Olá, seja muito bem-vindo ao RNP em Rede, nosso espaço de diálogo sobre educação, tecnologia e inovação. Hoje a gente vai dar um baita mergulho no GT Ávida, um grupo de trabalho que está trabalhando na análise e visualização de dados acadêmicos. E para isso eu estou com um time aqui de peso para falar sobre o GT Ávida, a Marcele Pereira, que é assistente de inovação do GT Ávida, o Guilherme Negri, que é nosso especialista em inovação e também cuida da capacitação do nosso programa de P&D, e o Fausto Vetter, coordenador de P&D da RNP. Gente, muito bem-vindos, muito obrigada. Obrigado. Marcele, pra gente começar, conta o que é o GT Ávida pra gente. O nome é maravilhoso, então vocês estão aí ávidos por parceiros para usar o GT Ávida. Conta o que é o GT pra gente. Então, o nome Ávida vem da análise e visualização de dados acadêmicos. A gente está condensando dados acadêmicos de professores, pesquisadores no Brasil, de diferentes fontes, do Lattes, do OrcID, do Google Escola. A gente vai incrementando novas bases no decorrer do tempo e a gente está apresentando esses dados de uma forma diferenciada que nos permite ter uma melhor autoavaliação, um diagnóstico e um planejamento para o futuro. A gente faz essa análise tanto individual pelo pesquisador, como em conjunto, no caso de um grande número de professores ou pesquisadores. Inicialmente, a gente estava pensando em avaliar numericamente produções para verificar quem poderia ter mais pontos do que os outros. Mas agora, a gente está pensando em alimentar a plataforma de uma forma que facilite um programa de pós-graduação. Por exemplo, conseguir quantificar e qualificar a produção docente do seu grupo para ajudar também na avaliação na CAPES, no sistema Scopir, onde a gente precisa colocar muitas informações. A CAPES pede da gente um relatório quadrienal, que tem, para te ter uma ideia, no meu programa, que tem em torno de 30 professores, mais de 100 páginas. E a gente gera esse texto muito manualmente, contando currículo por currículo, é muito trabalhoso. O Ávida ele vem com uma solução para facilitar muito o trabalho do coordenador de pós, nesse contexto específico da pós-graduação, mas também tem outros usos que a gente vai pensar futuramente. Não. Mas a princípio a gente está focando agora, nesse momento do GT, no coordenador da pós. E é importante falar, que eu esqueci de falar aqui, Marcele, que vocês são da Universidade Federal do Pará, não é isso? E o GT, ele está formado ali dentro da UFPA ou tem outras organizações? Como é que vocês se organizaram? Hoje o GT é formado por professores e pesquisadores da UFPA. A líder de inovação, a Cintia, é nossa parceira, ela é do Instituto Evandro Chagas. E a gente tem desenvolvedores que ou já foram nossos alunos lá da faculdade ou ainda são. E também no programa de pós-graduação. A gente tem mestrandos e doutorandos atuando no projeto. Então tem pessoas em diferentes estágios da vida na academia, não é isso? Sim. Negri, e você, como é que você está vendo o GT Ávida como especialista em inovação? Assim, o que você está percebendo do desenvolvimento do grupo? Bom, primeiro agradecer pelo espaço e é interessante ver a jornada. A própria Marcele, no discurso dela, começou a contar um pouco como eles foram mudando, né? Assim, é uma resposta fantástica do time, né? Então agradecer e parabenizar todo o time, a Marcele e todo o time do Ávida. Porque não é fácil, né? Eu acho que nesse momento, uma pessoa que está acostumada com o meio acadêmico, especialmente na fase 2, para todo mundo conhecer, quando a gente está no programa na fase 2, o objetivo é ir para o mercado. Então já foi desenvolvido na fase 1 uma descoberta e o MVP, que é um produto mínimo para ser testado. Como você trouxe no começo, agora é o momento de testar. A gente precisa de pessoas usando, e não é fácil essa fase. Né? Então, se expor, primeiro ponto, aqui está todo mundo se expondo, conversando com pessoas, né? Imagina chegar, uma coisa é eu perguntar se a pessoa usaria, outra coisa é ofertar alguma coisa para ela usar. Então existe toda essa, sair fora da caixinha acadêmica para eu me expor, e o principal ter resiliência, porque tem muita gente que vai falar, não é pra mim, volte depois. É difícil, não é fácil. Aquele bebezinho de colo que a gente produziu durante meses, programou ali dentro do laboratório, chega e a pessoa fala, não é pra mim, é difícil. Então, acho que o principal ponto que me chamou muita atenção do time foi essa
sair fora da caixa, se expor e ter essa resiliência. Assim, o time tá de parabéns. E eles tiveram vários desafios que não daria pra contar aqui. Teria que ser uns 3 episódios. Episódios, né, de tipo assim, de desafios. Tiveram que... A gente brincou que o GT, ele teve que construir um novo produto ao longo do processo, várias adaptações e desafios. E o time com muita resiliência conseguiu. E, né, e tá conseguindo avançar muito bem. Então, mas muito calma feliz que com o avanço. eu quero perguntar, Negri, essa coisa aí pra Marcele. Mas antes eu queria ouvir um pouquinho também do Fausto, né, que acompanha vários grupos de trabalho. Como é que você está enxergando o Ávida e nessa coisa dos grupos, né, dos early adopters, de quem são os primeiros grupos que você está vendo ali que podem se aproximar do Ávida para usar o que o GT está desenvolvendo? Como a Marcele comentou, né, a gente está nesse momento expondo a solução aqui no fórum. Essa é uma segunda iniciativa que a gente tem. A gente já apresentou todos esses grupos de trabalho durante um evento que a gente faz lá para captação de early adopters, que é junto com o pessoal do RNP Mais Lab. É o primeiro momento que a gente apresenta soluções para o sistema RNP, para justamente tirar a solução do laboratório. E esse é o segundo momento que a gente está fazendo, junto com os grupos de trabalho da segunda fase, para trazer eles e aproximar os grupos de trabalho do sistema RNP, para que eles compreendam o que é esse sistema, que é uma coisa que fora da RNP é desconhecido, não é todo mundo que entende a complexidade que é atuar perto do governo, como que a RNP faz as entregas, como que a RNP se posiciona perante seus clientes. E eu acho que o interessante dos grupos é eles conseguirem se adaptar ao aprendizado, né? Eles vêm desde a primeira fase, o programa ele já suporta essas iniciativas com capacitação empreendedora desde o começo, né? É o primeiro momento onde eles fazem uma exploração um pouco mais aberta do problema e tentam compreender para quem que aquele problema afeta. Esse foi o primeiro momento, ele já inicia, começa a dar uma funilada, eles conseguiram priorizar algumas funcionalidades, propósito de valor para fazer o desenvolvimento do MVP na primeira fase, e agora a gente afunila mais e expõe esses grupos de trabalho perto mais da realidade, né? Onde eles vão poder aplicar aquela solução realmente dentro de um contexto onde eles vão entender se aquilo que eles estão desenvolvendo realmente tem demanda dentro do sistema RNP inicialmente e eventualmente até para fora do sistema RNP. É importante a gente falar aqui, né, que o sistema RNP ele é composto das instituições de ensino superior, né, das unidades de pesquisa, dos hospitais universitários, parques tecnológicos, enfim, empresas inovadoras também, mas basicamente a gente está muito inserido nesse ecossistema da educação superior no Brasil, da pesquisa, dos centros de pesquisa. E aí, Marcele, o Negri deu uma deixa aqui para mim que assim, né, que vocês super se reformularam já. Eu queria que você contasse um pouco assim, qual foi o maior desafio de vocês nesse tempo que vocês estão aqui sendo acompanhados pela RNP? Eu acho que o principal desafio é realmente a gente conseguir focar num contexto. Porque no ano anterior, que foi o primeiro ano do GT, a gente tinha como principal caso uma análise, por exemplo, de uma universidade inteira, onde todos os professores submetem a um projeto, a um edital, e aí esses professores eles são contados com relação à sua produção acadêmica. E aí, quanto mais produções, maior a chance de você ganhar um bolsista PIBIC ou PIBEX, são bolsas de iniciação científica e extensão. E a gente estava pensando nesse contexto da universidade, do Instituto de Pesquisa, querendo contabilizar a produção de todos os seus pesquisadores e professores. Mas aí, até buscar um early adopter nesse contexto é um pouco mais complexo, Sim. Porque tem um por universidade, né? A gente começou a pivotar, né, usando os termos técnicos, para o coordenador de pós-graduação. Por quê? Na nossa universidade, por exemplo, a gente tem mais de 100 programas de pós-graduação. Então, ao invés de ter um usuário principal, a gente vai ter 100 e poucos usuários principais. Sim. E aí, o contexto de uso ele é muito mais fácil de eu conseguir encontrar uma pessoa para testar meu sistema. Não é que a gente vai deixar de fazer o outro. A gente só, por enquanto, priorizou o coordenador de pós e a análise agrupada daqueles professores específicos daquele contexto, para que a gente consiga entregar
MVP pronto para o Early Adopter conseguir ser conquistado e a gente ter mais sucesso nas próximas etapas. Entendi. Vocês abriram o olhar, assim, o que a gente pode dizer, dar uma... abrir o foco para conseguir testar mesmo, não é isso? Negri, e aí? O que você está esperando do GTA Ávida? Quais são as expectativas aí para são você, as mais como altas. Acompanhando, o que você está esperando aí? São as mais altas possíveis. O time é muito, muito bom, a galera é muito boa. E é o momento mesmo agora de testar na prática, né? Então, como a Marcele trouxe, foi um caminho bem tortuoso de descobrir quem de fato a gente poderia gerar impacto, né? O GT avaliou. É uma decisão difícil, porque a gente pode programar qualquer coisa, né? O time é muito especializado, eles conseguiriam desenvolver qualquer tipo de software, mas aonde é que tem uma dor que eles poderiam atuar agora com impacto? Então, começou a ser validado e é difícil, não foi um processo fácil. O Marcelo contando a viagem feliz, né? Teve debates internos, porque a gente, imagina, foram gastas horas de desenvolvimento em um caminho, não é só tipo, vamos ir para um outro caminho, você tem que se abandonar, né? Então, a expectativa agora é que nesse caminho que eles escolheram, que foi uma decisão bem sábia, assim, bastante madura, é começar a testar, né? Iniciativas como o Fausto trouxe, de aproximar, né? E aí que todo mundo estiver escutando, se você é um coordenador e precisa de ajuda, a Marcele e o time pode te ajudar, né? Então esse momento que a gente precisa, que eu espero do time, é esse choque com a realidade de usuários reais, né? Já tem uma fila de usuários, já tem um volume de pessoas começando a usar, mas a ideia é que venham mais, né? A gente quer gerar um impacto muito grande com esse GT, né, dentro do programa. Marcele, e até de outras universidades também, não é isso? A gente está abrindo para o Brasil, é isso? Sim, a gente fala muito da UFPA porque é onde a gente está testando com mais ênfase, mas a gente já tem Early Adopter de outras instituições. A gente tem mais de 10 que a gente já realizou entrevistas, apresentou o sistema, e pelo menos 5 que já estão usando. Olha. E dando retorno pra gente, dando feedback. Legal. Fausto, e você? O que você pode falar não só do GT Ávida, mas desse ciclo de GTs que você está acompanhando? O que você tem de expectativa? Bom, a nossa expectativa, primeiro, é que esses GTs eles tenham sucesso, né? Essa que é a expectativa. E sucesso significa ter usuário usando o que a gente está desenvolvendo. Esse é o grande objetivo dessa segunda fase. Porque se não tiver ninguém usando, não tem valor o que a gente está desenvolvendo. E isso é muito difícil, né? Mas eu acho que com o apoio que a gente consegue dar, a gente vem melhorando esse processo ano a ano, né? Acho que ações como essa aqui, trazer eles para um espaço como esse aqui, até agradeço o espaço aqui da comunicação, para a gente estar abrindo essa comunicação com a RNP, deixando o registro aqui, o material, a gente poder utilizar esse material também para divulgar mais, a gente aumenta a chance dos GTs terem mais impacto dentro do sistema RNP, as pessoas quererem utilizarem. A gente vai estar com essa solução aí por um período aí para teste, sem custo nenhum para qualquer instituição poder testar. E o nosso objetivo é aumentar esse número de early adopters para que a gente possa, então, eventualmente encontrar caminhos para a sustentação desse GT, não só como GT, mas sim como eventualmente um serviço da própria RNP ou até mesmo como um negócio no mercado, né? Legal. Essas coisas de pivotar, né, que a gente fica falando aqui, né, quer dizer, você tá vendo um caminho e você muda o caminho, você abre a sua lupa ou você realmente muda a rota completamente, elas não são só coisas técnicas, né, elas mexem com a gente também. O que você pode falar, Marcele, que você aprendeu como pessoa nesse processo do GT? Eu sou suspeita para falar porque eu também sou coordenadora de pós, né? E aí eu meio que sou a pessoa que sente a dor do que a gente está precisando no momento. Então eu vejo hoje um potencial muito grande no Ávida, porque ele vai resolver, tenho fé que ele vai resolver os problemas que muitas pessoas enfrentam. Eu esqueci de mencionar que a gente também tem recursos de IA incluídos na plataforma. Ah, legal. Então, hoje em dia, se tu chegar lá em qualquer universidade e disser assim, me diga quais são os pesquisadores que trabalham com X, qualquer assunto. Ninguém sabe responder, porque ele teria que abrir o currículo de todos os professores, investigar. Não tem como saber de cabeça, tem 5 mil professores na instituição. E aí, se eu tivesse esses currículos cadastrados lá no Ávida, eu faço uma busca semântica simples e consigo encontrar um resultado. Maravilha. Então, essa questão da IA envolvida no processo vai auxiliar muito o trabalho de todo mundo que precisa consultar dados acadêmicos.
Uma outra questão importante que a CAPES tem exigido da gente é quem está trabalhando com os desafios sustentáveis. Então eu vou conseguir fazer essa busca de uma maneira facilitada. Como é que você me diz quais são as melhores produções do seu programa? E o meu programa tem 50 professores. Como é que eu escolho? Tem mais de 1000 produções. Escolha de Sofia. Então não tem como eu fazer isso manualmente. A gente tem que usar os recursos que estão disponíveis e a IAIA vem aí para nos ajudar a fazer isso de forma mais facilitada. Maravilha. Negri, você, assim, dessa experiência, não só com Ávida, mas o que você pode trazer de mensagem para os grupos, mas também de aprendizado que você teve ao longo dessa vivência com os grupos de trabalho? Eu acho que é um ponto que o Fausto trouxe da melhoria contínua, de lidar com um contexto muito específico, né? Lidar com um professor, com um coordenador, o pessoal que está acostumado com produção acadêmica e trabalhar com empreendedorismo é um super desafio. E não tem tanta literatura sobre isso, é algo muito novo. Então, nesses últimos anos, a gente teve a oportunidade de testar muita coisa e ver o que funciona e o que não funciona, né? Então, acho que esse é o ponto mais legal, assim, a cada ano que passa, a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que os empreendedores evoluem mais rápido e os produtos chegam mais rápido no mercado, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, que toda vez que eu reflito sobre o programa, eu lembro, assim, cara, que legal, a gente está conseguindo gerar mais impacto, né, tanto nas pessoas, que para mim é o principal, quanto no objetivo final, que é gerar, né, um produto e serviço para a rede RNP e para a sociedade, né? Que massa. Fausto, são anos já acompanhando os grupos de trabalho que eu sei. O que você leva para sua vida, assim, o que mais você aprendeu nessa tua vivência, não só com a Ávida dessa vez, mas de acompanhar os grupos e de aprender com eles? Bom, de RNP, recentemente eu completei 14 anos. Grupos de trabalho estou acompanhando há mais de 10, né? Então eu peguei todo o processo, desde que era um programa bem mais focado em desenvolvimento tecnológico, e a gente trouxe toda essa metodologia de empreendedorismo para dentro do programa. Eu acho que não necessariamente a gente está só criando novos negócios, né? A gente está criando um processo de validação de problemas, né? Que é muito, não é necessariamente que vai desembocar num novo empreendedor ou num novo negócio. A gente conseguiu realmente ter um processo que ele é repetível, né? E a gente pode trabalhar com grupos diferentes e validar desse processo inicial, que é um processo bastante difícil para o empreendedor, que é validar negócios e negócios de base tecnológica, né? São tecnologia, geralmente uma tecnologia bem difícil, que leva tempo para você desenvolver, não é uma tecnologia, não é simplesmente fazer um desenvolvimento do software, o aplicativo. Você tem que ter um desenvolvimento IA, por exemplo. IA todo mundo está falando em IA, mas a maioria das empresas está utilizando IA. Nós aqui estamos criando novos modelos, treinando modelos. Isso é um processo que leva tempo e a gente tem que ter paciência. Não é um processo rápido de se fazer, tem que ter muita resiliência, né, para poder passar por esse processo todo, e paciência e ter fé, né? Acho que todo paciência, resiliência e fé, isso. Boa frase. Acho que todo empreendedor tem que ter um pouco de fé, né? Ele tem que acreditar no negócio que está criando. Se ele não acreditar, quem que vai acreditar no que ele está criando? E é isso que a gente tenta, e o nosso papel aqui é trazer mais um processo, uma ferramenta, uma forma de fazer que eles consigam ficar focados no problema e entender esse problema. E o nosso problema é justamente construir esse processo, deixar esse processo cada vez mais fluido, né? E diminuir o tempo para que eles consigam focar mais no problema que cada um está trazendo. E a gente acredita muito nesse processo, então desejando muita sorte aqui para o GT Ávida, Marcele, e agradecendo muito a sua presença, a presença do Negri e do Fausto. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Valeu, obrigado pelo espaço. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesse bate-papo do RNP em Rede. Não esqueçam de acompanhar o nosso canal no YouTube. Curtam, compartilhem, ativem o sininho aí para receberem as notificações do nosso canal. E até a próxima! A gente espera vocês com muito mais papo e muito mais inovação aqui no RNP em Rede.